A gente vai começar aqui no livro de Salmos. Salmo de número 55, versículo 4 diz assim: O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Quem está falando isso aqui é o rei Davi. Sabemos que ele foi um grande homem de Deus. O próprio Deus fala a respeito dele. Encontrei um homem segundo o meu coração. Ele era um homem temente, um homem respeitado. Mas isto não quer dizer que ele não enfrentava lutas. Se você ler vários salmos dele, você vai ver ele dizendo sobre angústia. Você vai ouvir ele clamando a Deus para ser liberto da angústia. Ele clama ao Senhor para libertar dos terrores. Então não é porque a pessoa é segundo o coração de Deus que ela não enfrenta lutas. E ele fala algo aqui interessante: o meu coração dentro de mim está dorido, está ferido. Tem tradução que diz com medo, tem tradução que diz estremecido, tem tradução que diz apavorado. Então ele estava com o coração assim, dessa forma, agitado, porque se você ler o texto todo, você vai entender, por causa da opressão do inimigo, por causa da opressão dos ímpios. E ele chegou um momento que falou assim: agora não tem mais jeito para mim, o que me resta é a morte. Porque ele fala claramente aqui: o meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm. O horror está sobre mim. Então, isso é muito profundo, isso é muito sério. Ele sentiu a morte de perto, ele viu a morte. Por isso que ele clamou e orou. Mas você se lembra do Salmo 23? Davi dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. O Salmo 121 diz: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, ele tinha essa fé, ele tinha essa certeza que o Senhor também o guardava do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas isto não quer dizer que ele não enfrentava esse tipo de situação. Tem tradução que diz que a morte se apoderou dele. Uma sensação de morte muito grande, por causa dos inimigos, por causa das circunstâncias. Mas graças a Deus que ele clamou e o Senhor veio e o ajudou e o livrou, em nome de Jesus Cristo. Talvez você esteja enfrentando um dilema semelhante, ou alguém que você conheça, que a morte se apoderou e a pessoa está assustada, está agitada, o coração dorido, excessivamente preocupada, não sabe mais o que fazer. A opressão do inimigo está agonizando a pessoa. A pessoa está tão deprimida, tão para baixo, que não tem mais vontade de fazer nada, ela só vê a morte na frente dela. Ela acha que a morte é a saída. Não, a saída é Cristo. A saída é Jesus. A pessoa não pode se entregar. Por isso que as pessoas precisam conhecer o autor da vida. Por isso que as pessoas precisam conhecer a verdade. E a verdade está em Cristo. Essa é a saída. Eu vou te dar outros exemplos profundos. Eu vou ler aqui Números capítulo 11. Números capítulo 11. Olha que coisa forte. O versículo 11 em diante. Diz assim, Números capítulo 11, versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi-o porventura todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E assim
E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Nós estamos vendo aqui Moisés, que chega no limite e pede a morte. Ele estava cansado. Ele disse para o Senhor: eu não tenho achado graça aos teus olhos, porque olha o cargo que o Senhor me deu. Olha o fardo pesado que eu estou carregando. Olha esse povo aí me dando trabalho, esse povo murmurando. Eu não gerei eles. E o Senhor deu para mim cuidar. Eu não estou aguentando mais. Não é que eu vou arrumar carne para dar para esse povo. Se é assim, mata-me, tira a minha vida. E não deixa eu ver o meu mal. Sabe quem fez essa oração? Isso aqui foi uma oração que foi feita. Moisés. E quem era Moisés, pessoal? Você conhece bem a história. O libertador. Que viu a Deus face a face. Ficava 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Que foi usado para abrir o Mar Vermelho. Que foi usado para enviar 10 pragas no Egito. Que foi usado para sair água da rocha. Que foi usado para vir o pão do céu. Irmãos, não estamos falando de qualquer um. Mas ele chegou ao limite. Todo mundo tem um limite. Aqui mostra o lado humano. Ele pede a morte. Eu não aguento mais. Eu estou cansado. Eu estou cansado, alguém diz. O fardo está pesado. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a pessoa já está com fardo pesado, está no limite, a pessoa colocar, irmãos, 1 quilo de algodão. Pronto, irmãos, a pessoa não vai suportar. As pessoas precisam entender que todos têm um limite. E nós estamos vendo que ele pediu a morte, porque ele não está aguentando mais. Mas na realidade ele queria ajuda. Ele queria respirar. Ele queria socorro. Ele queria alívio. Mas na hora do momento crítico, ele falou que não deveria ter falado, como às vezes muitas pessoas estão falando nesta hora. Só Deus conhece o particular de cada um, irmãos. Aqui, essa oração foi feita em particular. E tem gente que às vezes em particular está falando com Deus: tira a minha vida, Senhor. Eu não quero mais viver, eu não estou aguentando mais isso não. É muito peso para mim, Senhor, me ajuda. Mas isso é por causa do desespero. Mas, olha o que Deus respondeu para ele. Versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão o cargo do povo, para que tu só não leves. Graças a Deus que ele falou com Deus, mesmo fazendo esse tipo de oração. Graças a Deus por isso. E Deus deu uma solução para ele. Moisés, escolhe aí 70 homens, 70 anciãos, que você sabe que são pessoas aí tementes. Eu vou tirar do seu espírito e vou colocar sobre eles. Irmãos, Deus não queria que ele levasse a carga sozinho. Ainda bem que ele orou. E Deus falou: você sozinho você não pode levar. E Deus sabe. Mas a pessoa precisa abrir o coração. A pessoa precisa falar com Deus. E o Senhor Deus, eu não tenho dúvida, vai responder, vai dar uma solução para isso. Quantas pessoas nesta hora não estão aguentando mais? Tem pessoas sufocadas nesta hora. Tem pessoas que não conseguem mais respirar. Tem pessoas com problemas emocionais, o fardo está pesado. Isso é no ministério, isso é na família, isso é no trabalho. A pessoa precisa respirar. Tem muita gente estressada, fadigada, que não aguenta mais viver a solução na morte, pede. Só lembrando aqui que nenhum deles quiseram cometer suicídio, eles pediram a morte, que é diferente. No momento de cansaço, de desespero, ou por algum motivo. Quando a pessoa se suicida, aí já tem um problema espiritual sério. Aí precisa buscar libertação em Cristo. Mas não é diferente, tem que orar, tem que clamar. Aqui ele teve que falar com Deus e Deus proveu para ele. Em nome de Jesus, quando a pessoa está no limite, irmãos, olha o jeito que ele falou com Deus. Você percebeu o jeito que ele falou com Deus aqui?
Olha a palavra que ele fala no versículo 12. Concebi-o porventura todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesse, leva ao teu colo, como um aio leva o que cria, a terra que juraste, seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Isso está muito pesado para mim. Ali foi um desabafo, irmãos. Mostrou o lado humano. E Deus conhece a motivação e a sinceridade. E graças a Deus ele encontrou a solução, porque Deus deu a solução para ele. Deus tem solução para você. Em nome de Jesus, irmãos. Deus é fiel. Você que está aí no limite, você que está cansado, estressado, tem solução para você em Cristo. Eu vou te dar outro exemplo. Eu vou para o livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. É uma história conhecida, mas a revelação aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 2 em diante. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. A Bíblia diz que ele pediu em seu ânimo a morte, ele estava animado para morrer. Olha que coisa séria. Você está percebendo que não é qualquer um que a gente está falando aqui, não é de qualquer um. Eu falei de Davi, falei de Moisés, agora estou falando para você do profeta Elias. Olha que coisa forte. Pessoas de Deus. Pessoas que Deus usou poderosamente, como no caso de Elias aqui. Depois de um grande milagre, que Deus enviou fogo do céu, irmãos, ele começa a sofrer uma perseguição. Depois de uma grande vitória, veio a perseguição. E ele fugiu com medo, para escapar com vida. Aí ele vai e pede a morte. Se ele quisesse morrer mesmo, não tinha fugido. Ele tinha ficado. Na realidade, ele não queria a morte. Às vezes as pessoas querem se livrar da dor, da depressão, do estresse. Não querem a morte. E aqui, quando ele fala isso, é por causa da perseguição que ele estava sofrendo, das ameaças. Irmãos, talvez é o seu caso. Talvez você aí está debaixo de uma perseguição muito grande. E chega um momento que também você se cansa e diz: sabe de uma coisa, eu não quero mais saber de nada, eu procuro fazer tudo direitinho, eu procuro fazer tudo certo, eu procuro fazer tudo que é honesto, eu ajudo aqui, ajudo ali, Deus me usa para socorrer, para fazer isso, mas olha o que eu ganho. É o caso do profeta Elias. Ele está cansado, falou: não sou melhor do que os meus pais, não, já basta, senhor, estou cansado, não aguento mais. E foi deitar e foi dormir. Está cansado. Ele se isolou. Irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós devemos buscar a Deus, porque o socorro está em nome do Senhor. Deus é tão bom que enviou lá um anjo, enviou comida para ele, enviou água para ele, insistiu com ele. Aí ele se levantou, pessoal. Depois caminhou 40 dias e 40 noites. Olha o que eu quero falar para você no nome de Jesus. Talvez você está aí, não está aguentando mais. Talvez você não está sendo visto. Talvez você está sendo injustiçado. Talvez estão te prejudicando. O que te pertence dão para outro. Aquela promoção. Eu sou limitado, mas Deus está falando com você. Você está cansado de ajudar, você está cansado de fazer o bem, de mostrar a verdade. E as pessoas não enxergam. Mas Deus está enxergando. A recompensa vem dele, Deus vai honrar você. Em o nome de Jesus. Não tenha medo. O Senhor está no controle. O Senhor vai te alimentar, vai te fortalecer para você caminhar. Que Ele sabe que não é fácil. Ele vai te livrar dessas perseguições que você está sofrendo. Ele vai fazer justiça, Ele é Deus.
E olha que coisa interessante, ele pediu a morte, mas Deus o arrebatou. Ô irmão, numa carruagem de fogo, dentro de um redemoinho. Ele foi arrebatado, irmãos. No Monte da Transfiguração, quem apareceu lá? Elias com Moisés. Você não imagina o que Deus tem para você. De repente você está pensando em desistir. De repente você está entregando os pontos. De repente você está até pedindo a morte mesmo. Mas eu quero dizer para você, você não imagina o que Deus preparou para você. Você não tem noção. É como diz a palavra, que o olho não viu, que o ouvido não viu, que não subiu ao coração humano, é que Deus tem preparado. Deus tem coisas gloriosas. Não desista. Em nome de Jesus, deixa Deus te fortalecer com o pão que desceu do céu, com a palavra. Você vai caminhar. Tem muita coisa para você fazer como Elias. Deus mandou ele ungir 3 pessoas. E um deles era o profeta Eliseu, para ficar no lugar dele. Ô irmãos, Deus tem coisas gloriosas. Não desista não, o inimigo sabe do seu potencial, o inimigo sabe do seu valor, da capacidade que Deus te deu, da habilidade que Deus te deu. Ele quer parar você, quer fazer você desistir. E olha que você já enfrentou tantas lutas, tantas batalhas, mas você venceu. Ele aqui, no capítulo aí 18, ele desafiou os profetas de Baal, irmãos. E os profetas de Zerá, no total de 850, e venceu. Depois de um grande milagre, veio uma perseguição e fugiu. Mas olha, levante-se. Lá na frente você não tem noção que Deus preparou para você. Mas é necessário que você esteja de pé. Busca a Deus, que Ele vai te renovar e vai te fortalecer. Em nome de Jesus. Vou te dar outro exemplo. Jeremias. É bem conhecido, né? Jeremias capítulo 20. O versículo 14 diz assim. Jeremias capítulo 20, versículo 14. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja este homem como a cidade que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Porque sai da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consuma os meus dias na confusão? Quem era Jeremias, pessoal? Um dos maiores profetas que já existiu nessa terra. Irmãos, ministério é árduo. A Bíblia diz que aquele que deseja o psicopata, excelente obra deseja. Mas o preço é caro. Porque o profeta de Deus vai na contramão do mundo. Ele não se une ao mundo. Ele se une a Deus. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O profeta de Deus, ele fala a verdade, ele se preocupa com as pessoas. Ele ama as pessoas, ele quer o bem das pessoas. Só que ele estava cansado. Por que que ele chega a pedir a morte? Por que que ele reclama? Por que que eu nasci? Por que que a minha mãe não ficou grávida para sempre? Por que deram a notícia que nasceu um homem? Por quê? Por que que eu saí da madre? Porque ele estava cansado de pregar para aquele povo que o inimigo estava vindo, que o inimigo ia escravizar aquele povo. Eles não acreditavam, ainda perseguiam, esbofeteavam ele. E além disso, ele era muito rejeitado pelo povo. Além disso, ele enfrentou vários falsos profetas que diziam o contrário daquilo que ele estava dizendo. E ele estava cansado, não aguento mais. Tem muitos homens de Deus sérios, muitas mulheres de Deus sérias, que Deus levantou nessa nação, neste mundo. Que neste momento está abrindo o seu coração também para Deus. Que talvez está cansado. Ele pensou até em desistir. Você quer ver? Eu vou ler aqui para você, no versículo 9. Ele diz assim, então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome,
Mas isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso. Ele falou, não vou mais falar do teu nome, não vou mais falar da tua palavra, eu não quero mais saber de nada. Sabe de uma coisa? Chega. Mas ele falou que não conseguiu. Porque um fogo incendiava. É o fogo do Espírito. Porque a pessoa, quando tem um propósito nas mãos de Deus, quando a pessoa é levantada, irmãos, com um propósito do Senhor, ele vai fazer de tudo para que se cumpra. Agora é interessante notar que esse profeta ele tinha um compromisso com Deus e com a sua palavra. Ele era um profeta que chorava pelo povo, porque ele sabia que se eles não se arrependessem, o inimigo viria e escravizava. Ele estava cansado de falar a verdade para o povo e o povo fazer vista grossa. Eles estavam prosperando, estavam crescendo, tudo dando certo. E ele falando, se arrependa. O Nabucodonosor está vindo aí, o rei da Babilônia está vindo aí. E ele zombando, não, está tudo bem, está tudo certo aqui, estamos prosperando, crescendo. E de repente o inimigo veio, irmão. E ele sofreu muito por causa disso. Mas quando o inimigo veio, Deus o poupou. O rei Nabucodonosor não levou o profeta Jeremias como escravo. Pelo contrário, ainda falou, foi esse que falou que a gente vinha e tal, ainda honrou ele. Deus honra você. Em nome de Jesus, Deus te guarda. Deus te protege. Agora, deixa eu te falar algo. Você que leva Deus a sério, não pare de falar do amor de Deus, por mais que as pessoas não queiram se arrepender. Por mais que as pessoas não acreditem. Eu sei que é duro, eu sei que não é fácil, porque tem pessoas que são incrédulas. Aparentemente está tudo bem na vida dela, tudo está dando certo, mas tenha misericórdia, porque você conhece a verdade e sabe que aquela pessoa, se partir nessa situação, ela nunca mais verá alva, ela nunca mais verá luz. Ela estará em trevas eternamente, ela não vai para o céu. Então, quando você tiver a oportunidade, fale. Talvez você diz, não vou falar mais para fulano, não vou falar para ciclano, não vou pregar mais. Quando Deus te inspirar, fale como aconteceu com ele aqui. Porque ele disse isso, eu não vou falar mais, não vou pregar mais. Mas o Espírito Santo veio, o tomou, o inspirou e ele pregou. Em nome de Jesus, por mais que a pessoa tenha um coração duro, por mais que a pessoa seja endurecida, não pare. Em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que vai ter uma recompensa. Eu tenho certeza que gente irá se converter. E às vezes, tem pessoas que vão só aprender quando quebrar a cara. Aí vai lembrar, puxa, aquele irmão, aquela irmã deu aquela palavra. Se eu tivesse obedecido, mas eu vou voltar. Eu vou me reconciliar com Deus. Eu vou me converter. Glória a Deus por isso. A gente sabe que tem pessoas assim, que até no último instante se arrepende como ladrão na cruz. Sabemos que um não quer se arrepender, mas o outro com certeza vai se arrepender. Então não pare de pregar o evangelho. Fale do amor de Cristo e fale a verdade. Fale o que Deus manda falar. Em nome de Jesus. Nós não podemos ser daqueles pregadores que pregam para agradar o povo. Ele não pregava para agradar o povo. Como aqui, se você ler o capítulo 20 e diante, como esse falso profeta Pazur. Ele pregava como outro para agradar o povo. Não, não vai acontecer nada disso não. Deus aqui está nos abençoando e tal e tal. Mas eles estavam em pecado, eles se desviaram, não tinham mais compromisso com Deus, deixaram Deus de lado. Eles botavam fé no templo. Leia Jeremias 7. Olha o templo do Senhor. Olha o templo do Senhor. Quem tem um templo como esse? Eles se gabavam por causa do templo. Mas que adianta ter um templo bonito, mas ser vazio de Deus? Não adianta nada. Não adianta nada. É a unção que faz toda a diferença. A igreja, irmãos, vou falar algo aqui muito profundo. Ela pode ter ar-condicionado, bancos estofados. Mas a pessoa só vem pelo toque do Espírito. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus pelos remanescentes, pelas pessoas que Ele tem levantado. Não desista, não pare no seu ministério. Por mais que você não seja reconhecido como Jeremias não foi. Paulo também não era reconhecido pela igreja de Corinto. Não era nem honrado. Aquela igreja não abençoava com as suas ofertas. Leia lá que você vai ver, vinha gente de fora, até mesmo na alimentação, nas vestes, era gente de fora, era a igreja mais pobre que ajudava. Então, nos dias de hoje não é diferente, mas continue honrando a Deus, fazendo as coisas com fidelidade e temor. Vai ter uma recompensa no final. Eu vou falar mais um exemplo aqui.
Jó. Jó capítulo 3. Jó capítulo 3, o versículo é 21. Olha o que diz aqui, uma revelação de Deus para nós. Jó 3, 21. Diz assim, eu vou ler o 20. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Se você ler o capítulo 3 todinho, Jó começa a amaldiçoar o seu dia. Ele fala, por que eu nasci? Por que eu vi o mundo? Por que essa desgraça toda que aconteceu na minha vida? Eu perdi os meus filhos, eu perdi minha saúde, eu perdi meus bens. E ele começou, irmãos, a jogar tudo para fora e pediu a morte. E ele estava esperando a morte. Irmãos, eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando de um que Deus chegou e falou para Satanás assim, observaste tu, meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Quem disse isso foi Deus. Será que Deus pode falar isso de mim? Ou de outros? De Jó ele falou. Ele falou, não há um homem semelhante como Jó na terra, não existe. Mas olha que coisa. De repente esse homem começa a amaldiçoar o seu dia, por que eu nasci, por que eu vim a esse mundo? Estava esperando a morte. E começa a desabafar, jogar tudo para fora, de repente vem os seus 3 amigos, começa depois a apontar o dedo. Mas eu quero dizer para você, ele dizia também, o meu Redentor vive. Ele pediu a morte, mas Deus tinha restituição para ele. Ele não estava entendendo que Deus estava no controle daquela situação. Ele não entendeu que Deus estava no comando. Em nenhum momento Deus perdeu o controle na vida de Jó. Por mais que essas desgraças tenham acontecido na vida dele. Porque por fim Deus restitui tudo que ele perdeu. O inimigo pensou que ele ia ficar na derrota, na desgraça. Mas Deus o exaltou. Eu não sei se você de repente está sofrendo alguma perda, alguma coisa. Jó sofreu. E muitas perdas. Mas olha o fim que Deus fez com ele. Olha o que Deus fez na vida de Jó. Talvez o inimigo está zombando. Talvez o inimigo nesta hora está festejando. Mas eu quero dizer para você que Deus vai acabar com a festa deles. Deus vai restituir o que você perdeu. Você só tem que acreditar no que Deus fala na sua palavra. Talvez você está vendo morte, talvez você está vendo destruição, talvez você está vendo derrota, talvez você está vendo fracasso. Mas eu quero dizer para você, se levante. Resplandeça, já vem a tua luz. Você vai ver que Deus vai restituir o que você perdeu, porque Deus é fiel. Em nome de Jesus. Você percebeu que eu não estou falando de qualquer homem? Grandes homens de Deus. Davi, Moisés, Elias, Jeremias e Jó. Todos eles pediram a morte. Exceto Davi, que no momento ali a morte se apoderou dele. Grandes homens de Deus. E eu finalizo aqui, pessoal. No livro de Salmo. Salmo, capítulo 68, versículo 19, diz assim: Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Olha o versículo 20, nunca mais esqueça isso. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas da morte. Oh, glória a Deus! O Senhor Deus é o Deus da nossa salvação e a Ele pertencem as saídas da morte. De repente você está se sentindo no lugar escuro, as portas fechadas, mas Deus vai abrir essa porta para você sair. Você pode estar cercado, fechado,
envolvidos pelas trevas, pelas tentações, pelas coisas ruins, e de repente você não está vendo saída, Deus vai abrir essa porta, porque ao Senhor pertence as saídas da morte, em nome de Jesus. Ao Senhor pertence a saída da morte para o depressivo, para o doente, para o endemoniado, para o desviado, para a família. Ô irmãos, olha o que Deus fez na vida de todos os outros que se encontravam nessa situação. Louvado seja Deus. O Senhor abriu os caminhos, o Senhor restituiu, o Senhor recompensou, o Senhor honrou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta palavra. A Bíblia diz em Isaías 60, versículo 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Deus tem vida para você. Talvez você está pensando em morte, em desistir, mas Deus tem vida para você, Deus tem vitória para você. Porque nele nós somos mais que vencedores. Ele venceu a morte. Então, acredite que com ele você vencerá qualquer coisa, porque ele é fiel. Fecha os teus olhos, quero fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu te louvo por esta palavra, por essa inspiração. Tenho certeza que alguém precisava desta palavra. Meu Deus querido, a tua palavra liberta, ela cura, ela restaura, ela perdoa, ela santifica, ela salva. A tua palavra, ela faz maravilhas, ela não volta para ti vazia. E neste momento eu peço a ti, em nome de Jesus, que o Senhor visite o teu povo, que o Senhor visite cada pessoa sintonizada nesta live, e que o teu poder desça sobre ela, e que todo espírito de opressão caia por terra, Pai. Meu Deus, que toda opressão maligna e satânica, oh, meu Deus querido, a tua palavra diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Pessoas que estão pensando em besteira, pensamentos de morte, de suicídio, pensamento em desistir, em parar com tudo, quer dar um basta. Meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa, meu Pai, que pensava em tomar até um veneno, se jogar da ponte, está paralisada em nome de Jesus. Essa pessoa que está pensando em cortar os seus pulsos. Oh, meu Deus, alguém, meu Deus, da família, pensando em fazer besteira. Eu repreendo o espírito da morte. Eu digo a você, espírito da morte, eu te repreendo e te paraliso. Espírito da opressão, eu ordeno que você saia. Eu ordeno que você bata em retirada. Espírito da loucura, eu ordeno, vá embora. Todo espírito contrário, todo trabalho de macumba que foi feito é desfeito no nome de Jesus. E que toda opressão e depressão vá embora em um nome de Jesus. Meu Deus, que assim seja. Derrama as tuas bênçãos agora. Que haja restituição, meu Deus. Que haja recompensa agora. Que haja honra do Senhor para esta pessoa. Que haja renovo. Que haja cura, que haja libertação agora. Que haja salvação, meu Deus, prosperidade. Que haja paz neste coração. Aquieta a alma desta pessoa. Envolva ela com a tua presença. Em nome de Jesus. Espírito Santo, como é bom sentir a tua presença. Que cada pessoa seja envolvida. Aleluia. Senhor. Eu sei que você vai enxugar todas as lágrimas dessa pessoa. Oh, existe uma saída. Existe, o mar vermelho se abre, existe. Oh, não importa as perseguições. Não importa, Senhor, as lutas. Em Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra final, ela vem do Senhor, meu Pai. Oh, Jesus. Todos aqueles que pediram a morte. Oh, Senhor, meu Deus querido, deu as saídas da morte, porque o Senhor deu livramento, o Senhor abençoou, recompensou, honrou, aleluia, libertou, restituiu. E eu creio que conosco não será diferente, pois o Senhor não faz acepção de pessoas. Em nome de Jesus, desperte o ministério desta pessoa, abençoe sua casa, abençoe sua família, meu Deus, e restaure a saúde. Em nome de Jesus, Pai, para a tua glória eu te dou graças. E amém, e amém. Oh, glória a Deus! Oh, meu Deus maravilhoso! Louvado seja o nome
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que palavra abençoada, linda do nosso Deus. Compartilhe depois essa palavra com alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra e tenho certeza, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, hein? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória.